Realizar anseios imperiais, estratégia geopolítica ou atitude visando a economia? Essa é uma visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Dia 24 de dezembro é o aniversário de 10 meses da invasão em larga escala da Rússia na Ucrânia, e serão discutidas aqui 3 teses sobre as possíveis razões que podem ter levado Moscou a invadir o país vizinho. Esse vídeo é baseado em 2 artigos do intelectual português Bruno Maçães e uma entrevista do historiador americano Timothy Snyder. Os links estão na descrição. Maçães é autor de livros conceituados como History Has Begun, Geopolitics for the End Time, e Snyder é um dos mais renomados historiadores sobre o leste europeu, tendo escrito os clássicos Terra Negra, O Holocausto e Como a História é Advertência e Terra de Sangue, a Europa entre Hitler e Stalin. Bruno Maçães, que ocupou o cargo de secretário de Estado de Portugal para Assuntos Europeus no período de 2013 a 2015, em artigo escrito para a revista política New Statesman, revela a nós alguns dos bastidores da política ocidental sobre o que aconteceu durante a Primeira Guerra da Rússia na Ucrânia, que passou justamente no período em que ele estava servindo ao Estado português. Em 2015, as tropas russas já dominavam 2 regiões ucranianas, sabidamente Donetsk e Luhansk, e já havia sido feito o acordo de cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia, conhecido como Tratado de Minsk, este que foi assinado em 2014. Naquele ano, 2015, Bruno Maçães relata que ligou para Victoria Nuland, que era a pessoa do Departamento dos Estados Unidos indicada pelo então presidente Barack Obama, para lidar com o assunto da guerra na Ucrânia. O secretário português tentou convencer a contraparte americana de que Vladimir Putin estava usando as ameaças de romper o cessar-fogo como um jogo de chantagem. Ele escreve que o Kremlin sabia que os líderes europeus da Alemanha e da União Europeia estavam desesperados para acabar logo com a crise e assim Putin fazia muitas ameaças de romper o acordo no intuito que os líderes europeus forçassem o então presidente ucraniano, Petro Poroshenko, a fazer uma série de concessões políticas à Rússia. Bruno explica o tormento na cabeça do presidente ucraniano. Citação: "Não há nada pior em um conflito do que o medo de ser deixado sozinho." Fim da citação. O português relata que a resposta de Victoria Nuland foi apenas de que, se Berlim ou Bruxelas decidissem cortar o apoio a Kiev, haveria pouco que os Estados Unidos poderiam fazer. Esse jogo de ameaças e chantagem foi cozinhando por 6 anos, e como Putin, do alto montanhoso do seu ego, não podia deixar transparecer que a estratégia dele não estava funcionando, pois ele precisa projetar a imagem de um grande estrategista para o mundo e resolveu então dobrar a aposta. O líder russo, então, a partir de meados de 2021, ameaçou uma invasão de grande escala na Ucrânia, com todo aquele posicionamento de tropas russas e exercícios militares ao longo da fronteira ucraniana com a Rússia e com a Bielorrússia. O ex-secretário de Estado português diz que o objetivo de Moscou durante todo esse tempo era forçar uma reforma constitucional na Ucrânia em que as províncias ocupadas seriam admitidas como membro de uma nova estrutura federal. Nessa nova estrutura, elas teriam a capacidade de impedir decisões sensíveis do país como, por exemplo, candidatar-se à União Europeia ou à OTAN. Citação: "As 2 províncias do leste permaneceriam sob controle político da Rússia e gozariam de poder de veto." Fim da citação. Isso é, após a aprovação do novo pacto federativo, o Kremlin, através de Donetsk e Luhansk, teria a palavra final sobre as deliberações políticas da Ucrânia. Bruno Maçães descreve que o método de fragmentação e controle de Putin vem desde 2003, o ano do chamado Memorando de Kozak, que propusera condições para terminar a crise na Moldávia e Transnistria. Só um parênteses, a Transnistria é uma região sob ocupação russa dentro do país Moldávia. O documento consistia em conceder à Transnistria o poder de veto sobre as decisões tomadas pela Moldávia. O plano não teve sucesso, pois a Moldávia não aceitou dar à Rússia o poder de veto sobre decisões tomadas dentro do país. O relevante de conhecer aqui é que foi o plano proposto por Dmitry Kozak, e esse sujeito é hoje o vice-chefe do gabinete de Vladimir Putin.
Tanto na Moldávia quanto na Ucrânia, portanto, o plano do Kremlin era, através das regiões separatistas, fabricadas por tropas russas, retirar a soberania dos países, dando poder de veto sobre as suas decisões políticas diretamente a Moscou. Isso é, Putin, como um verdadeiro imperador, queria para si uma espécie de poder moderador sobre os países súditos ao seu umbigo. Talvez lá em 2003, na Moldávia, em 2008 na Geórgia e em 2014 na Ucrânia não fosse tão claro, mas hoje em dia é cristalino para o cidadão comum que o Kremlin é quem controla diretamente as regiões separatistas russas em outros países. E isso tudo graças ao avanço da internet, que facilitou a informação descentralizada e distribuída, com notícias, fotos e imagens, chegando tudo diretamente às pessoas, sem passar pela rede de propaganda russa, construída no Ocidente com muito esmero desde a época soviética. Hoje é nítido que Vladimir Putin tem desejo de controlar toda aquela região geográfica que já foi dominada por Moscou. Não à toa, ele já disse que a dissolução da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século XX. Não é exagero inferir que o Putin acredita que existe um espaço vital para a Rússia, cujas fronteiras ele está tentando reconquistar. Não é necessário lembrar todo o horror e sofrimento causado por um outro líder que buscava conquistar o espaço vital para seu país. Ainda sobre as intenções do tirano do Kremlin, o historiador Timothy Snyder, com uma visão um pouco mais filosófica, disse em entrevista para o jornal Euromaidan Press que se alguém seguir as declarações do líder russo ou ler artigos que insinuem seus planos, poderá notar o seguinte: há pelo menos 10 anos que ele vem repetindo que a existência da Ucrânia como nação não tem fundamento nem justificativa, e que Deus quer que a Rússia e a Ucrânia se unam. Segundo Snyder, Putin mencionou isso na Duma após as eleições de 2012, e em 2013, quando visitou Kiev, afirmou que a união deveria ocorrer de qualquer maneira, pois era a vontade de Deus e os políticos não poderiam interferir contra. Diz Snyder, citação: "Houve várias dessas declarações e eu as levo muito a sério." Fim da citação. Perguntado pelo jornal se Vladimir Putin poderia ser comparado a Joseph Stalin, o historiador respondeu que o falecido ditador socialista, apesar das tentativas de eliminar as elites intelectuais ucranianas a fim de preservar o poder totalitário de Moscou, e apesar das tentativas de russificação através dos grandes expurgos, Stalin pelo menos reconhecia a existência da Ucrânia como nação e como cultura. Por outro lado, Putin interpreta a Ucrânia em um dos seus próprios conceitos históricos e místicos, o que o coloca numa situação de maior semelhança filosófica a Hitler do que a Stalin. Conforme conversa Snyder, para o Putin não há Rússia enquanto houver uma Ucrânia independente e soberana. Citação: "Até que essa união ocorra, não há Rússia, ela surgirá somente após a união com a Ucrânia." Fim da citação. Visão que reforça aquela ideia de que a Rússia, para existir, precisa do seu espaço vital. Quanto ao caráter decisório do autocrata russo, Timothy Snyder diz que há um lado tático e um lado ideológico, e que o líder russo está administrando o lado tático, mas o seu lado ideológico está ficando mais acentuado, o que explicaria suas declarações absurdas nos últimos 10 anos. Já o secretário de Estado português, Bruno Maçães, em seu segundo artigo analisado para este vídeo, ele discorda dessa visão. O português argumenta que basta um olhar atento para perceber que as últimas 2 décadas foram uma lenta construção do momento presente, uma preparação em 3 eixos: o militar, o político e o econômico. Primeiro eixo, o militar. Há uma década, o exército de Moscou estava completamente desatualizado em questão tecnológica, mas que depois de muito investimento, Vladimir Putin, em 2018, pôde declarar de forma efusiva que a Rússia já possuía um exército moderno de alta tecnologia. Segundo eixo, o político. Uma forte repressão de qualquer dissidência dentro da sociedade russa foi aperfeiçoada pelo Kremlin até o ponto de que toda a vida política, opinião pública e mídia caíram completamente no controle do Estado. E o terceiro eixo, o econômico. Há uma década, a vulnerabilidade da economia russa também funcionou para limitar as ambições de Vladimir Putin. Esse então agiu de forma calculada, austera, e fez reservas do Banco Central russo chegando no valor de 640 bilhões de dólares,
o que seria suficiente para proteger Moscou de qualquer choque de curto prazo causado por sanções econômicas impostas pelos governos da Europa e dos Estados Unidos. Para Bruno Maçães, o momento chave para Putin em que ele percebeu que estava forte foi quando a Rússia decidiu invadir a Síria em 2015, que, além de não sofrer nenhuma objeção do Ocidente, serviu para anunciar que a Rússia estava de volta ao jogo das superpotências. Tendo obtido o poder sobre o destino da Síria, um país tão importante no contexto geopolítico para Turquia, Israel, Irã e Arábia Saudita, Putin então passou a ser visto e recebido com muito mais reverência nesses países. A partir deste momento, o autocrata russo não precisava mais agir de forma sorrateira, como foi a tomada pontual da Crimeia, e as longas produções de regiões separatistas como fez na Moldávia, Geórgia e no leste da Ucrânia. Após o episódio da Síria, Putin se sentiu pronto para uma invasão de larga escala. E, posteriormente, após a conclusão da modernização do exército russo, após a obtenção do controle total da mídia e da política interna, e após fazer grandes reservas de dinheiro, concluiu que o país estava preparado para tomar riscos maiores. Bruno Maçãs escreve, citação: "Aqueles de nós que tinham a jogada da Síria presente em nossas mentes estavam certos de que Putin invadiria a Ucrânia e o faria com força máxima. A Síria mostrou que ele não era o agente cauteloso e clandestino que pensávamos que fosse." Fim da citação. O escritor português diz que os objetivos de Vladimir Putin eram dois em sua invasão à Ucrânia em 2022. Primeiro, elevar a Rússia da base ao topo da pirâmide geopolítica, de forma que nada no mundo de relevante pudesse ser decidido sem pedir a opinião dele próprio, Putin. E o segundo, destruir a Ucrânia como nação, pois, citação, "em sua mente a Ucrânia simboliza o pesadelo de uma Rússia ocidentalizada e o medo do seu desaparecimento que ele espera exorcizar com uma invasão brutal." Fim da citação. Uma terceira perspectiva dos objetivos da Rússia na invasão é a do engenheiro brasileiro e comentarista de política Peter Turguniev, que argumenta com uma abordagem mais pragmática sobre o assunto. Sua tese é que Vladimir Putin teria invadido a Ucrânia para melhorar sua popularidade interna, que vinha em declínio, e para impedir que a Ucrânia explorasse reservas de gás e petróleo que foram recentemente descobertas no leste do país. Não apenas quaisquer reservas, foram descobertas na Ucrânia as maiores jazidas de gás natural inexploradas da Europa. Assista ao vídeo O Tesouro no Subsolo da Ucrânia, que Putin queria, mas não vai pegar. Putin, como todo bom mafioso, usou da violência para garantir uma reserva de mercado, pois não queria a Ucrânia competindo com ele pelos seus clientes europeus. Peter também argumentou que Putin foi enganado pelo seu próprio serviço secreto, que entregava relatórios pintando um mundo cor-de-rosa para ele. Veja o vídeo Os 5 erros do FSB que levaram à trágica invasão da Ucrânia pela Rússia. O link dos vídeos está na descrição. Isso é, o tirano tinha informações de inteligência que a invasão seria rápida e fácil, fato também corroborado pelo editorial da agência de notícias estatal RIA Novosti, que no dia 26 de fevereiro celebrou a vitória russa e a restauração histórica do mundo russo. O texto ainda exalta o tirano de Moscou que assumiu sua responsabilidade histórica e solucionou a questão ucraniana de uma vez por todas. Nem é preciso relembrar a qual ideologia esse tipo de texto nos remete, aquele que exigia a solução da questão judia. A matéria foi apagada posteriormente, mas o print da BBC é eterno, e o site do Sputnik nem fez questão de apagar. O festejo da conquista de Kiev está lá até hoje. Esses links também estão na descrição. Em resumo, tem-se 3 teses. A do historiador Timothy Snyder, que baseado na retórica do Kremlin diz que o lado ideológico ou místico do Putin acabou se acentuando nos últimos anos, deixando-o mais propenso a riscos, pois na visão do autocrata o momento presente não teria tanta importância frente à marca que ele poderia deixar para a eternidade histórica. Claramente percebe-se uma tendência mais histórica e filosófica na visão do professor de Yale. Já o escritor Bruno Maçães acredita que foi tudo planejado e construído friamente desde que Putin subiu ao poder na Rússia. Tese baseada em todas as reformas militares, econômicas e o aperfeiçoamento do controle político feitos por Moscou, além das ações na geopolítica mundial, sendo o momento chave a invasão russa na Síria, em que ficou claro que o Kremlin estava disposto a fazer apostas arriscadas. Observa-se aqui uma visão mais política dos fatos, não surpreendendo, pois Maçães é ex-secretário de Estado. Por fim, Peter Turguniev
com seu perfil de exatas e pragmático, pondera que Vladimir Putin é apenas um ditador mafioso que invadiu a Ucrânia, primeiro porque achou que ia ser fácil, segundo porque queria aumentar a sua popularidade internamente e terceiro para garantir a reserva de mercado de petróleo e gás, conquistando pela violência o seu maior competidor. E você, o que acha sobre as razões de Putin invadir a Ucrânia? Converse com seus amigos e diga nos comentários. O que temos certeza sobre a invasão, no entanto, é que ela saiu pela culatra para o Kremlin. Na economia, hoje a Rússia está em vias de perder completamente o mercado europeu de hidrocarbonetos e o país enfrenta uma intensa fuga de cérebros, o que no longo prazo será um desastre para Moscou. Na geopolítica, a tentativa de ascensão da Rússia como superpotência resultou numa total dependência e submissão à China. Em termos militares, foi provado que os equipamentos russos estão longe de serem os melhores do mundo. Quem vai querer comprar as baterias antiaéreas russas sabendo que elas não conseguem parar os HIMARS americanos? Ou quem vai querer comprar as armas de ataque de Moscou, que mesmo após meses ainda não conseguiram destruir um único HIMARS na Ucrânia? Em termos políticos, ficou cristalina a falha da propaganda russa no Ocidente, não conseguindo convencer mais nenhum país que tenha acesso à informação descentralizada e distribuída pela internet. Ninguém mais acredita que os ucranianos são nazistas ou satânicos, até porque, recentemente, vazou os planos do Kremlin de atacar o Japão e toda a descrição do esforço de propaganda para rotular os japoneses como nazistas. A matéria também está na descrição. Depois da invasão, os únicos lugares que o Putin manteve sua influência inabalada foi somente na Hungria e na Sérvia mesmo, pois até a Armênia se rebelou, recusando-se a assinar o Tratado de Cooperação Militar do CSTO com a Rússia. O Cazaquistão e o Uzbequistão ambos negaram a Moscou a utilização de seus gasodutos para mandar gás para a China. O Azerbaijão fez contratos para vender gás para a União Europeia à revelia das ameaças do Kremlin que, em seguida, recuou em sua retórica. Vladimir Putin exercia toda a sua influência geopolítica baseada em ameaças de violência, em força bruta. Mas agora que o exército russo está sendo completamente destruído na Ucrânia e que suas ameaças se mostraram inócuas, cabe lembrar que ele ameaçou resposta militar avassaladora contra a Suécia e a Finlândia se elas se candidatassem à OTAN, mas como um cachorro que late não morde, nada fez. Ninguém mais o respeita. Agora Putin é apenas um anão mimado, um poodle com delírios de grandeza, sentado em bombas atômicas, ou seja, um Kim Jong-un, porém velho e broxa. Parece que o autoritarismo russo está perdendo em todos os seus potenciais objetivos, e isso é apenas o começo, pois no longo prazo toda tirania, aonde quer que se encontre, vai ruir. A cada ano que passa fica mais difícil e custoso controlar a informação que chega à população. Com a difusão do celular e da internet e até do Bitcoin, mais e mais pessoas vão perceber que não precisam mesmo da moeda estatal e sem o uso de violência o poder dos burocratas começará a deteriorar. Políticos com menos poder, com menos controle sobre a informação, menor será a vantagem para se usar a violência bruta. No futuro libertário, seria extremamente custoso políticos invadirem outras nações. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Estação Verão e revisado e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!